As virtudes são práticas. Elas não ficam no campo teórico. Elas são para ser utilizadas no meu dia a dia, em todos os instantes. Não somente no campo político, mas em qualquer outra seara. Então nós precisávamos, mais do que nunca, de homens virtuosos nos postos mais altos do poder. Mas o que está faltando, por exemplo, ao presidente dos Estados Unidos, ao presidente da França, ao primeiro-ministro do Canadá, está faltando coragem para tomar decisões que são necessárias, a virtude da prudência, que não se confunde em hipótese alguma com covardia, com omissão, mas que te leva a tomar as decisões mais acertadas, por exemplo, num momento como esse, de tensão, de guerra. Que bom reuni-los aqui na live, né? Então vamos conversar logo para que a gente não perca tempo, né? Que o Instagram não derrube. Hoje nós estamos iniciando mais uma live desta semana maravilhosa que reuniu muitos conservadores aqui no canal do Instagram da Abrajuc, né? Então nós reiniciamos as atividades de 2022 e o objetivo é que a gente mantenha essa frequência de contato, né? Com todos aqueles que vivenciam esta filosofia que é o conservadorismo, né? E dentro deste contexto, com esta proposta, hoje os nossos convidados é a Valéria Scher. Eu conversei com ela um pouquinho antes. Valéria, como é que você gostaria que eu lhe apresentasse? Além de psicóloga, de ativista da causa pela liberdade, ela falou como mãe. Eu amo ser mãe, né? É um papel que me representa dentro da sociedade. E o deputado estadual Márcio Gualberto, pelo Rio de Janeiro. Trocamos figurinhas ativamente, né, Márcio? Nunca havíamos nos conversado assim, ao vivo, mas na luta contra esse passaporte nazi sanitário, a gente tem trocado muitas figurinhas do que acontece no Rio, do que acontece aqui no Paraná. E com a Valéria também, em grupos que nós estamos atuando em conjunto, e isso tem feito toda uma diferença, né? Então, hoje, para falarmos a respeito justamente das virtudes na vida política, né? O que está faltando em termos de virtude dentro daqueles que exercem um cargo político, que são agentes políticos dentro da nossa comunidade, para que efetivamente, né, os valores da liberdade, né, os valores cristãos, estou vendo a cruz atrás ali do Márcio, sabemos que ele é uma pessoa extremamente católica, né, devoto. O que está faltando na vida pública destas pessoas no momento da tomada de decisões? Bem-vinda, Valéria, bem-vindo, Márcio. Com a palavra a Valéria, pode se apresentar, pode iniciar. Eu primeiro quero agradecer o convite, e quando eu recebi o convite, eu vou ser honesta, eu disse assim, gente, eu com o Márcio, de onde está vindo isso? Porque não é segredo para ninguém que hoje eu e o Márcio, a gente virou amigo, né, Márcio? Eu não sei se vocês, quando vocês convidaram nós dois, vocês sabiam que eu e o Márcio, não é porque a gente virou amigo, porque um buscou algum interesse, que eu acho que é isso que falta nos políticos, né? Entender que as pessoas não têm que ter interesses escusos, interesses de poder ou interesses financeiros no outro. Eu acho que, infelizmente, a política virou uma coisa, pelo menos aqui no Brasil, totalmente ligada a isso, e isso você acaba perdendo a essência que eu acho que é do bom político, porque o bom político ele simplesmente tem que fazer o quê? Nos representar. E nessa caminhada aí, né, eu fui assessora parlamentar de outro deputado, não era mais, e comecei a perceber todo o movimento do Márcio na pauta que hoje é a minha pauta, porque eu não consigo ver outra pauta, né? A gente está brigando simplesmente pela nossa liberdade, nada mais do que isso, só isso. Então, eu comecei a perceber a movimentação do Márcio no começo da pandemia, quando veio a questão das inoculações e tal, e a gente se aproximou demais,
né? Eu tento ajudar o Márcio no que ele pode, ele ajuda, a gente está junto, deixando sempre muito claro, porque eu gosto de deixar isso claro para ele. Eu falo, Márcio, não tem interesse nenhum, eu não quero isso. Ele, não, mas você até poderia, não, mas eu não tenho, porque eu acho que isso que falta nos políticos, efetivamente entender que eles são os nossos funcionários. Não acho isso depreciativo. Eu acho que os políticos hoje perderam a mão disso. Eles acham que a gente é que serve a eles. Uhum. E não que eles nos servem. E não é sentido pejorativo, nem o fato é que nós simplesmente colocamos eles nessas posições. E nós podemos tirar ou não, ou manter, etc. E existe uma inversão total de valores aqui no Brasil, onde os políticos se acham acima do bem e do mal, simplesmente não ouvem a população, e aquela linda palavra que eles gostam de falar, a tal da empatia, eles não têm absolutamente a menor ideia do que se trata. Então, eu estou felicíssima de estar aqui com você, de te conhecer. E com o Márcio, eu não preciso nem dizer, porque é uma alegria, eu não preciso puxar o saco dele. Já falei isso para ele milhões de vezes, Márcio, não preciso puxar teu saco. Aliás, eu não puxo o saco de ninguém. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa ruim nesse aspecto, porque eu não passo pano, eu não puxo o saco de ninguém. E o Márcio realmente é uma revelação na pandemia, é o cara hoje que, assim, sem dúvida, é o melhor deputado estadual do Rio. Não tenho a menor dúvida disso. Então... E estou falando isso e não é para puxar o saco do Márcio, né, Márcio? E, Márcio, agora devolvo a palavra para ti, né? Passo para ti a palavra para essa fala inicial. É muito bom poder conversar, né? Assim, já trocamos vários, já nos abraçamos virtualmente para chorarmos derrotas, já comemoramos vitórias, já trocamos ideias a respeito de iniciativas que podem ser feitas, assim como a Valéria. É uma luta constante, né? E como a Valéria falou, uma luta pela liberdade. Mas é uma luta onde Deus não nos abandona, né? Ele está do nosso lado. Então, é algo que nos motiva a continuar enfrentando todos esses desafios, porque nós sabemos que existe algo muito maior a ser buscado e que nós estamos cumprindo essa missão neste mundo, né? Deus está nos unindo, Ele está unindo o seu exército justamente com um propósito muito grande. E nós temos que compreender que nós somos parte disso tudo, né? E que Ele está nos capacitando cada vez mais para bem desempenharmos este nosso papel na luta pela liberdade, na luta pela liberdade de professarmos a fé, né? Porque isso é algo que está muito complexo no mundo todo, né? Essa liberdade de culto, né? De se professar a fé. Recentemente tivemos esse caso aqui em Curitiba, né? De invasão de uma igreja a fim de se fazer protesto político, né? Por pautas políticas. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, né? E quem invadiu é justamente alguém que exerce um cargo político, né? Então, que tipo de virtude esta pessoa tem para oferecer para a sociedade? E daí, Márcio, como resolver este dilema dentro da política brasileira? Opa, doutora Simone, a senhora poderia repetir porque deu uma falhada. Deu uma falha? Congelou. A questão, eu fiz essa introdução, comentei, acho que você ouviu a questão Sim, e tira a doutora, tudo. porque eu nem advogo, né? Simone mesmo, né? E assim, eu fiz a lembrança daquele episódio. A questão do petista, né? Do político, né? Petista. E a questão, justamente, eu introduzi com a seguinte fala, né? Que tipo de virtude este vereador tem para oferecer para a sociedade que age desta maneira diante de um espaço religioso? Além dele ter boa noite Simone, boa noite Valéria. Como foi falado, a Simone, eu converso demais com ela, principalmente pelo WhatsApp, nós trocamos ideias, eu recebo conselhos da Simone.
conselhos que me ajudam demais nesse combate, Valéria, contra o passaporte sanitário, essa medida ditatorial, tirânica, inócua no combate à Covid-19, que também é anticientífica, que também é antijurídica, enfim. Então, a Simone me ajuda muito nesse combate, me municiando de informações, então é muito importante. Eu sou muito grato a você, Simone, e aproveito para fazer este agradecimento de forma pública e sendo extremamente verdadeiro, uma vez que nós estamos falando de virtudes, e já aproveito o gancho para falar da Valéria, que é uma pessoa muito corajosa, a coragem que é uma virtude, que é muito autêntica, a autenticidade que é outra virtude, né? Que é uma mulher de fibra, assim como você, Simone, nós precisamos de pessoas assim. E a Valéria, como ela fez muito bem essa colocação, ela não é, em hipótese alguma, uma pessoa bajuladora. A bajulação que é um vício, que, portanto, não é uma virtude. Esse vereador que não está à altura do seu cargo, que é esse vereador petista, cujo nome eu até esqueci nesse momento, e que invadiu uma igreja católica, que está se tornando tão comum, porque um outro filiado do PT também invadiu uma igreja da Assembleia de Deus recentemente, e isso está sendo divulgado agora. Esse desrespeito é um vício, não é uma virtude. A virtude é o respeito, sabe? E nós estamos sentindo falta, nesse momento, de políticos virtuosos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nós precisávamos, mais do que nunca, de homens virtuosos nos postos mais altos do poder. Quer ver um exemplo? As pessoas estão fazendo memes, estão brincando, eu também, né, a partir da ironia, estou fazendo duríssimas críticas a alguns líderes mundiais. Mas o que está faltando, por exemplo, ao presidente dos Estados Unidos, ao presidente da França, ao primeiro-ministro do Canadá, está faltando justamente muitas virtudes, magnanimidade, está faltando coragem para tomar decisões que são necessárias, a virtude da prudência, que não se confunde em hipótese alguma com covardia, com omissão, mas que te leva a tomar as decisões mais acertadas, por exemplo, num momento como esse, de tensão, de guerra. Então, infelizmente, dissociou-se a política das virtudes. É um erro brutal. E todos nós estamos agora colhendo as consequências de tamanha insensatez, Simone. Exato. Nós, políticos, devemos lutar pelo bem comum. Evidentemente que nós devemos lutar por isso, que é a felicidade das pessoas. Mas para que isso aconteça, nós devemos criar ou possibilitar um clima para que tenhamos uma sociedade virtuosa, de homens e mulheres virtuosos. Isso é descer à raiz do problema. Isso é fazer um debate. Mas esse debate não existe. Não existe porque nós não temos pessoas que se deem ao trabalho de lutarem, de se exercitarem nas virtudes, de lutarem para serem virtuosas. Infelizmente, é isso. Nós tivemos um tempo atrás, que estava na moda a palavra gestão. Então, todos aqueles que se candidatavam a algum cargo eletivo, principalmente a um cargo do executivo, ele se vendia como gestor. Essa palavra estava na moda. Todo mundo era gestor disso, gestor daquilo, e foi nessa esteira de ser um bom gestor que, por exemplo, o Dória foi eleito em São Paulo, não é isso? Então, mas veja, o que te faz ser um bom gestor, de fato, no mundo político, é a tua capacidade de gerir pessoas. E você nunca vai conseguir gerir muito bem os seres humanos se você antes não for um bom gestor da sua própria vida.
das suas misérias, das suas imperfeições, mas também das suas qualidades. Se você é um gestor vaidoso, soberbo, arrogante e, portanto, não vai escutar ninguém, não vai dialogar, porque falta a esse gestor a humildade, que é uma virtude, que é aquela virtude sem a qual as outras não são possíveis. Não é possível você ser prudente, não é possível você ser temperante, você ter a virtude da temperança, da justiça, sem a virtude da humildade. Então veja o quão é importante. Por exemplo, de vez em quando a Valéria me manda mensagens e eu ouço a Valéria. Mas eu ouço verdadeiramente, acolhendo aquilo que ela está me dizendo. E eu não quero me vender também nesse momento. É apenas um exemplo. Eu também tenho muitos defeitos que precisam ser muito melhorados. Mas quando eu tenho esse gesto de conversar com a Valéria, de conversar contigo, Simone, de saber o que outras pessoas estão dizendo, de conversar, por exemplo, com o Valdinei, que aqui no Rio é o presidente do Movimento Conservador, e tantas outras pessoas, eu estou dando uma demonstração de que, primeiro, eu não sei tudo, preciso aprender. Segundo, que eu estou lutando contra a vaidade existente em mim, contra a soberba e arrogância existentes em mim, e demonstrando que eu quero aprender, que eu também preciso ser orientado, que eu preciso ser corrigido, que alguém que está de fora precisa me indicar o caminho que eu devo seguir, que é o caminho correto. Aí você veja, né? Como nós estamos falando das virtudes no mundo político, eu preciso passar tudo isso que recebo pelo crivo da prudência. Exato. Pegar tudo isso, Simone, e saber como que eu vou utilizar. Porque as virtudes são práticas. Elas não ficam no campo teórico. Elas são para ser utilizadas no meu dia a dia, em todos os instantes. Não somente no campo político, mas em qualquer outra seara. Na vida familiar, na vida educacional. Né? Na vida educacional, por exemplo, o que eu devo ler, né? Do que eu devo me alimentar, como cuidar, como educar meus filhos diante desse bombardeio diário, ideologia de gênero, o outro ali pregando que a maconha é inofensiva, amiguinhos dizendo que não tem problema algum ter uma vida hipersexualizada. Então, diante disso, de tantas outras coisas, eu necessito, é uma questão de sobrevivência, me exercitar nas virtudes, querer ser virtuoso, porque disso depende a minha vida, a vida da minha família, mas também a sobrevivência da nossa sociedade, da nossa humanidade. Certo? Então, por isso que esse tema das virtudes, ele é fundamental nesse momento. Fundamental. Se nós fôssemos avançar ainda mais, né? Porque o contrário das virtudes são os vícios. E se nós fôssemos adentrar ainda nesse mundo cristão, nesse mundo católico, nós diríamos, então, que esses vícios que nós chamamos de pecados, eles são os responsáveis, em última análise, pelo desastre do mundo ocidental ultimamente. A gente está indo na raiz de tudo. Né? Márcio, eu estou ouvindo você falar, e você está falando do mundo ideal, né? Onde o político seria a tua forma de ser político, né? Houve prudência, humildade, controle da vaidade. O grande problema que eu acho que a gente
A gente tem que falar do nosso contexto aqui no Brasil, porque existe uma questão no Brasil que ainda tem essa questão dos globalistas, dos fracos, etc., mas ali a gente não vai entrar na questão da corrupção. E eu acho que aqui no Brasil a gente não tem como falar da questão dos políticos sem tocar nesse assunto. Porque isso vem como nosso querido ex-juiz, que em algum momento a gente acreditou que ele era o nosso herói e virou essa figura... Tenebrosa, mas é porque eu acho que ele virou um meme, sabe? Assim, eu acho pior, Márcio. Eu acho que ele virou assim, uma piada. O cara virou assim, de ídolo nacional. Eu já botei isso no Twitter, que ele foi de Pelé a Macalé em 2 meses, né? Então, assim, o cara conseguiu jogar toda a história dele na privada, né? Mas o que eu estou querendo falar? Eu acho que existe uma coisa sistêmica, que foi o que ele falou na época, que a gente achou lindo, né? E que hoje ele praticamente compactua com isso de certa maneira, da questão da corrupção. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem o pior vício de todos, o poder, né? Os caras, o político chega lá atrás de poder e de dinheiro. Essa que é a nossa tristeza. Então, por isso que estão enchendo o meu saco. Gente, enchendo meu saco no bom sentido, gente, pelo amor de Deus. Porque eu tenho que me candidatar, porque os bons têm que se candidatar, porque as pessoas que não estão atrás de dinheiro e de poder, porque o político virou... Infelizmente, Márcio, você hoje é uma exceção. E quando você tinha que ser uma regra. Valéria, é isso mesmo. E... essa corrupção, eu vou te devolver a palavra, porque você tocou num ponto muito importante. Na verdade, a honestidade é uma outra virtude, então você veja, né? Nós somos carentes, nós estamos carentes. Esse tema de hoje, ele é de suma importância. E essa corrupção, ela se manifesta de 4 maneiras. A corrupção se manifesta de 4 maneiras. Corrupção espiritual, corrupção intelectual, corrupção moral e corrupção monetária. Para chegar na corrupção monetária, esse indivíduo ele já tem que ter caído em uma das outras corrupções. Ou nas 3, ou em 2, para chegar na monetária. É por isso que, para nós, conservadores, para nós, católicos, e eu sei que no mundo protestante também aqueles que levam a sério, para nós não basta quando o político diz somente que ele não pega dinheiro ilícito. Para nós isso não basta, porque ainda que ele não pegue um dinheiro ilícito, mas ele está corrompendo e está corrompido de outras maneiras. Então, ainda que ele não tenha se sujado, talvez também porque faltou-lhe ocasião, quem sabe, mas ele está corrompendo as pessoas por meio, por exemplo, da defesa do aborto. Ele está corrompendo as pessoas, talvez por meio da defesa da ideologia de gênero, defendendo o passaporte sanitário, defendendo a obrigatoriedade da vacinação. Então, veja, ainda que ele diga, olha, eu vivo uma vida bem simples, bem modesta. Como é que é aquele Pepe, o que é aquele do Uruguai? Mujica? Foi presidente do... Pepe Mujica. Mujica. Então, ainda que ele vive uma vida realmente simples, materialmente simples, mas não é por causa disso que nós podemos aderir a ele e dizer que ele é uma pessoa muito honesta em todo o seu procedimento. Não, não é. Abriu as portas para o aborto, abriu as portas para a maconha no seu país, abriu as portas para o socialismo, que é extremamente destrutivo. Então, para nós, não basta. Por quê? Porque o nosso objetivo é que tenhamos uma sociedade virtuosa. Esse é o cume. Porque se eu não mirar isso, e aí eu me lembro de uma outra virtude, que é a virtude da magnanimidade. O que é a virtude da magnanimidade? É aquela virtude que me impulsiona para as grandes realizações. E não por vaidade. Mas ela me impulsiona a objetivos grandiosos. De lutar pelo bem comum é um objetivo magnânimo que deve ser sim buscado. Eu não posso ter nenhuma vergonha ou timidez de buscar isso.
né? Então, quando você tocou, Valéria, nesse ponto da corrupção, parabéns por trazer isso para dentro desse cenário. A corrupção hoje é um problema muito sério no nosso país, muito sério mesmo. A ponto, Márcio, você vê em que situação que a gente chegou, que a gente... eu, por exemplo, quando eu quero falar do nosso presidente hoje, a pessoa vem comparar com aquele ex-presidiário, eu já corto o assunto daí, eu falo um rouba e outro não. É incrível a gente ter que colocar isso como uma qualidade do Bolsonaro, uma qualidade excepcional. Para pensar o absurdo que é isso. Cara, entre nós, isso não era para ser uma qualidade, isso é uma obrigação. Só que a gente vive um país tão ao contrário, a gente vive uma coisa tão... A gente viu uma CPI da pandemia, cara, com dois caras lá, eu não vou falar o nome porque eu já estou tomando um processo de uma pessoa aí, então eu tenho até medo de falar nome, ainda tem isso. Então, os caras ali do Senado agredindo a doutora Nise, agredindo o Otávio, grande amigo meu, Otávio Facuri, um cara, Luciano Hang, quer dizer, olha a inversão de valores da política, dos políticos brasileiros. Presta atenção que eu vou falar. Os caras respondendo por processos bilionários de corrupção, gritando com dois empresários pagadores de impostos, e não é pouco, que pagam o salário deles. É isso que eu quero falar, da inversão da posição do político aqui no Brasil. Essa inversão é que gera todos... É a carteirada, é o cara que se acha acima do bem e do mal. O poder faz a pessoa, o político aqui no Brasil, se achar melhor que o cidadão. Isso que eu acho que é o centro do nosso fracasso na política. Mas é porque, Valéria, existe um culto ao vício. Isso. Existe um culto ao se dar bem a qualquer preço. Além de Gramsci, Maquiavel também prevaleceu em nosso território brasileiro. Sim. Sabe? Pouco me importa os meios. O fim é que importa. É isso. Eu tenho que atingir determinado fim. Agora, se eu vou ter que trapacear, se eu vou ter que ludibriar, mentir, enganar, te esmagar, te humilhar, te usar, pouco importa. Nós vamos ver isso agora, nesse período eleitoral. Nós vamos ver isso agora. Quantos candidatos não vão enganar, mentir, usar os seres humanos? Como quem usa um copo plástico descartável, que você consome e depois joga fora, porque já não tem serventia nenhuma. Nós temos nesse país um culto de adoração aos vícios. Quanto mais malandro, melhor. Infelizmente. Sabe? E tem outra coisa que a gente tem que falar da esquerda, porque nesse aspecto a esquerda... A verdade é essa, Márcio e Simone. A esquerda fez um trabalho excepcional esses anos todos, porque criou uma população que gosta de um assistencialismo. E que agora tem que desgarrar. Na verdade, tem que cortar o cordão umbilical, né? Porque tem aquela frase maravilhosa, acho que é da Margaret Thatcher ou do Ronald Reagan, que a gente tem que dar o anzol e não o peixe. Né? Que tem que dar o meio de pescar e não o produto final, que é o peixe. E esse assistencialismo, isso que foi alimentado pela esquerda e está sendo alimentado agora pelo Biden, porque ele fica dando mesada. Eu não sei se vocês estão sabendo que os Estados Unidos está faltando, tem tanta vaga de trabalho, porque o pessoal está recebendo aquela mesada da pandemia e não quer trabalhar, né? Então, o assistencialismo, o que ele faz? Ele cria o que você está falando, é um vício mesmo, né? Você cria um ciclo vicioso, porque aquela pessoa quer receber aquele presentinho, né? aquela ajuda, e isso cria um poder no político,
Porque ele passa a ser o responsável pelo outro. Ele deixa de ser um parceiro, de olha, eu vou tentar, vamos abrir frente de trabalho, vamos abaixar imposto, vamos sei o que para poder produzir. Não. Ele cria uma dependência. E na hora que você cria essa dependência com a população, você abre o caminho para tudo isso que você está falando, para corrupção, para desonestidade, porque o cara acha. Olha, eu ouvi aqui no Rio, com a eleição do nosso prefeito maravilhoso, eu cheguei a ouvir na época, na minha mesa de jantar, um amigo falando assim, eu vou votar no Dudu lá, porque ele rouba, mas faz. E aí, eu perguntei, esse amigo nosso, é empresário, dono de loja de roupa. E aí eu voltei a pergunta para ele, porque aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu virei para ele e disse assim, se fosse na sua loja, você tem um ótimo funcionário do almoxarifado, só que todo dia ele leva para casa 3 calças. Mas ele deixa tudo arrumado. Você ia manter esse cara no emprego? Ele, claro que não. Boa. Eu falei, sabe por que você acha que o prefeito pode? Porque você não entende que o dinheiro que ele rouba é seu. As pessoas se distanciaram disso de uma tal maneira de entender que quando o cara está roubando, ele não está roubando um dinheiro que veio de Marte. Ele está roubando o seu dinheiro que você pagou a porra. Desculpa, gente, aos palavrões, mas não tem jeito, né? Porque sou eu, né? Isso aí não tem jeito. Eu já desisti. Então, ele está roubando o dinheiro do ICMS, ele está roubando o dinheiro do ISS, ele está roubando o dinheiro que você paga de imposto de renda. Todo o dinheiro que ele está roubando é seu. Só que como sai disfarçado, o cara não entende que é a mesma coisa que ele roubar as 3 calças da loja dele. E isso é muito importante que, assim, tem o Wegelin, né? Que ele retrata muito bem essa análise quando ele busca entender por que a sociedade aceitou Hitler, né? Por que a sociedade, na época, aceitou Hitler? O que levou a sociedade a aceitar e o que nos leva hoje a aceitarmos, né, esses políticos que são grotescos, são marginais, né? E, ao mesmo tempo, eles acedem ao poder público. Por que isso acontece, né? E o Wegelin dizia que era justamente por conta da miséria intelectual da sociedade ocidental, né? E essa miséria, quando nós olhamos para a nossa sociedade, a gente consegue ver bem distinto esses 2 modos, né? A miséria moral, em que as pessoas não conseguem mais fazer essa distinção entre o bem e o mal, e a miséria intelectual propriamente dita, em que as pessoas não conseguem mais fazer a diferenciação entre aquilo que é verdadeiro e entre aquilo que é errado. E aí, dentro desse contexto, é que surgem essas figuras cada vez mais grotescas, porque justamente encontra dentro da nossa sociedade quem os admira. Essa é a realidade, né? Tem uma frase que eu acho muito simplista e que não reflete de todo a realidade, que diz que cada povo tem o político que merece, né? De uma forma bem simplista seria isto, né? Desde que o processo de escolha seja incorruptível, né? Aí sim nós podemos dizer que é a vontade da maioria, né? Onde você não tem essa certeza, você fica na dúvida. Será que fulano, beltrano e cicrano efetivamente foram eleitos, né? Mas dentro desta análise que o Wegelin fazia, era justamente isso. E hoje, mais do que nunca, durante esses tempos difíceis de pandemia, nós percebemos claramente esta miséria naqueles que estão à frente da tomada das decisões, né? Tanto a miséria intelectual, em que as pessoas não conseguem distinguir a realidade, né, do erro, a verdade do erro, né? Para nós que estamos compreendendo tudo isso, que olhamos para essa realidade e nós conseguimos enxergar a verdade, é completamente surreal a pessoa ser violada na sua dignidade do seu corpo
para ser obrigada a ser inoculado com uma terapia experimental. Mas nós, Simone, enxergamos isso muito simples, mas o povão não consegue entender isso. O povo aí não entende. eu vou discordar de você em duas coisas, porque como eu estou na linha de frente dessa questão da vacinação e tudo, eu acho que a gente tem duas coisas aí muito, muito graves que acontecem. Uma não tem nada a ver com a inoculação, que é a seguinte: a gente não tem bons candidatos. Isso é um fato. Então, porque o sistema barra, o sistema não deixa essa oxigenação Primeira acontecer. coisa, a gente está num ciclo vicioso de candidatos ruins. Então, isso já é um problema. Você vê o que está aparecendo aqui para o nosso governo estadual, aqui no Rio, por exemplo. Então, a gente já começa com esse problema. A segunda coisa, voltando ao assunto do passaporte sanitário e da inoculação, o nível de censura que a gente está vivendo é alto. Isso é verdade. É de uma grave... Não é, Simone? Assim, só para você ter uma ideia, eu fiz uma entrevista com o Dr. Nasser, ela caiu no YouTube antes de eu publicar. Eu não publiquei, ela estava no privado para eu aprovar. Quando eu fui ver, já tinha, em março, mesmo o pessoal, o Nando e a Thalita, porque eu fiz um programa com o Márcio e com a Cris, né? Maravilhoso, por sinal. E aí, quando eu fui aprovar, eu fui olhar e disse assim, foi removido em horas. Aí, então, o que eu quero dizer? Como que as pessoas podem entender efetivamente a gravidade das inoculações, do que está acontecendo, se a gente não consegue informar? A pessoa, para ser informada... Gente, tem gente que não tem ideia. Quem não tem rede social não tem ideia que tem gente morrendo com as inoculações. Não, você fala, a pessoa fica olhando para a tua cara, pensando assim, essa mulher é louca. Que assunto maluco Simone, é esse? Valéria, mas está dentro disso que a Simone disse. Há um vácuo moral na sociedade, há um vácuo intelectual. São anos, aí também tem esse pensamento, mas que é um pouco simplista, mas que resume esse vácuo que você disse, Simone. Foram anos de Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, né? E de tantas outras, e de outros pensadores revolucionários que prepararam o terreno para que chegássemos no ponto deplorável em que estamos. Alguém semeia o caos e se beneficia dele. Claro. É muito interessante, por exemplo, e aí, trazendo exemplos, tanto para o que a Simone disse, quanto para o que você também falou, Valéria, é muito interessante que os hospitais continuem não funcionando. Porque aquele cidadão, e eu aí consigo compreender, me colocar no lugar dele, vai chegar um momento que vai bater o desespero. É uma mãe que precisa de uma quimioterapia com urgência, ele já está há 9 meses na fila aguardando. É aquele pai que o filho está com uma fratura, já há 10 dias internado, e não tem a menor expectativa de quando vai ser operado. Então, em algum momento, essa pessoa, levada pelo desespero e pela realidade nua e crua, ela vai ligar para aquele deputado da área, vai ligar para o vereador da área e vai implorar ajuda para conseguir a quimioterapia, para conseguir a cirurgia. E é nesse momento que esse político pilantra se dá bem. É aí que ele forma o curral eleitoral dele, em cima do desespero. É isso, sabe? Exatamente isso. Por quê? Porque nós precisamos combater. E eu concordo contigo, Valéria, quando você diz que essas pessoas não estão tendo acesso a essas informações. Nós, conservadores, aqui fica uma crítica que eu reputo saudável. Nós precisamos, principalmente quem tem mais conhecimento, aí já não é mais algo facultativo, é uma obrigação, é um dever para com a humanidade. Nós precisamos descer ao chão da fábrica. Sim. A gente precisa ir na reunião que está tendo na escola levar esse conhecimento. Nós precisamos conversar com os nossos vizinhos,
nós precisamos conversar com os nossos paroquianos, nós precisamos conversar com aquele taxista ou o motorista do Uber que vai nos levar para algum lugar. Nós precisamos conversar com todos, porque essas informações vão sendo multiplicadas. E nós, na minha percepção, pelo menos aqui no Estado, não estamos fazendo esse dever de casa tão bem quanto a esquerda, que você citou como exemplo. Márcio, nós não estamos. Eu fiz ontem, eu gravei na segunda-feira um programa que vai subir agora no meu canal. Bem, eu vou ter que fazer no Rumble, porque não vai ficar 15 minutos no YouTube, né? Então eu vou fazer a chamada. E eu fiz um programa que eu preciso que todos nós, a gente faça a divulgação, porque eu fiz um programa com 3 mães, eu, o Dr. Nasser e a Bia, com 3 mães que perderam as filhas para as inoculações. Assim, eu nem consegui, só para vocês terem uma ideia, eu não consegui rever o programa. Eu pedi para a Juliana, que é aquela moça que ajuda as vítimas, para ela ver se estava ok, para poder subir, porque eu não tinha força para rever o que eu vi naquele programa ao vivo na segunda-feira. No final, aí eu tô rindo porque o Márcio falou exatamente a frase que eu finalizei, que eu pedi para a Thalita fazer o meu pedacinho, que eu digo no final assim: Dr. Nasser, e para a Bia, etc., né? O que a gente está vendo, a gente acorda, tem dia que acorda cansado. Tem dia que você diz assim, cara, eu não vou aguentar mais um dia vendo gente morrer com essa história, não sei o quê. E daí, quando você ouve as histórias dessas mães contando em detalhes o que aconteceu com as filhas, uma de 13, uma de 22, uma de 23, uma das mães que pediu para a filha ir se inocular, disse, vai que você tem que se proteger. Quer dizer, não estamos falando de pessoas anti-vacina, estamos falando de pessoas pró-vacina, que a mãe disse, vai, pelo amor de Deus, que você precisa se proteger e tal. Em 15 dias a menina faleceu. E eu falo no final do programa isso, doutor Nasser, a gente acorda cansado, achando que vai desistir, que não vai ter forças para continuar. E aí a gente passa por um programa desse, e aí a gente pensa, sabe o quê? Que a gente tem obrigação moral. Exato. Moral de falar, de explicar, não importa. Você fala e a mãe vacinou. Aí o problema passou a ser dela. Você já fez o seu papel moral de passar a informação. Nós temos a obrigação moral de falar para quem a gente puder sobre o que está acontecendo. Porque as pessoas não têm acesso à informação. E se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. E o Márcio sabe, Simone, a gente se conheceu há menos tempo, então não sei há quanto tempo que você está nessa batalha aí também, mas eu e o Márcio, a gente já se conhece desde o começo dessa história aí, e eu vou te falar, nós éramos um exército de meia dúzia. A Jaqueline, peraí que eu tenho que dar um beijo para minha funcionária querida. Ela fala, não, sabe por quê? Ela fala assim, Deus me abençoou botando você, eu trabalhando na sua casa, e por isso eu salvei a minha filha. Vocês estão entendendo o nível da importância do que a gente fala? Sim. A gente desperta, foi isso que eu falei para o doutor Nasser, o termo é esse, a gente tem que despertar. As pessoas estão dormindo, você tem que sacudir elas. E não é sacudir que nem uma vendedora de uma loja que eu compro, eu estou na dúvida. Eu virei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Contei tudo para ela, mas é porque não sei quem me enche o saco, não sei quem... Aí eu falei, bem, se você inocular seu filho, eu vou comprar com outra pessoa. Pronto. Pressão total. Eles fazem isso. Eles não estão fazendo isso do outro lado? A gente não aprendeu, Márcio e Simone, o conservador. A gente é tão limpinho nesse aspecto que a gente não quer doutrinar, a gente não quer militar, a gente não quer encher o saco, a gente não quer pressionar, enquanto o lado de lá está 24 horas por dia doutrinando e militando. Doutrinando. E assim, dentro dessa miséria intelectual, que não conseguem... Não, isso nem se fala, né? E pessoas que têm que se colocam, digamos, dentro dessa postura
de condução da pandemia, de condução das ações da pandemia, né? O Márcio sabe disso. Nós estamos aqui com uma recomendação administrativa aqui na nossa cidade pela obrigatoriedade da inoculação das crianças. O Márcio me mandou ontem no Rio também, né? Já está um rastilho de pólvora, né? Explodiu no Brasil todo, mas graças a Deus essas pecinhas de dominó estão começando a cair, né? Hoje o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já derrubou esse passaporte infame, né? Que de sanitário não tem nada, ele separa as pessoas, mas não segrega o vírus. O próprio Supremo Tribunal Federal flexibilizou, deu uma aliviada ali, né? Dizendo que vale o exame por 60 dias. Então, beleza, 60 dias, a pandemia já virou endemia, já terminou. Como tudo no Brasil acontece depois do carnaval, a gente tem a expectativa que o presidente Bolsonaro retire essa situação de pandemia, porque não tem mais lógica, né? Hoje eu estava conversando com vários médicos, amigos meus, eu falei, gente, não é possível que pessoas que não se prepararam nem para lidar com saúde, nem para lidar com gestão pública, estejam determinando o que o pai e uma mãe têm ou não que fazer em relação ao seu filho, no caso das inoculações, né? Não é uma questão apenas de base legal, é uma questão de base moral. Ela passa por vários níveis de virtude que faltam para aqueles que estão tomando as decisões. E nós, enquanto sociedade, muitas vezes, pelo nosso despreparo, não temos como reagir a isso tudo, né? Porque nós fomos educados dentro e treinados dentro dessa postura, né? Quem está mais tempo fora da bolha já tem essa capacidade de articulação, de conversa, de contato, de diálogo, incomoda todo mundo, né? Vai atrás, se posiciona, não tem receio, não tem medo de levar processo, não tem medo de enfrentar, justamente porque nós estamos do lado da verdade. E a verdade, ela não tem como ser ocultada indefinidamente, né? E nessa pandemia, o que nós percebemos justamente é, primeiro, a guerra de narrativas, muito utilizada pelo Goebbels, né? Uma guerra de narrativas que chamam de vacina, que é uma terapia experimental, o que dizem que é seguro, né? Porque a Anvisa aprovou, mas você olha na bula e no contrato não tem nada disso, né? Tentam impor que é para o nosso bem e você vê pessoas com um efeito adverso gravíssimo, onde nós temos toda uma legislação internacional que diz que ninguém mais é obrigado a ser submetido, né, a terapias experimentais, e estão impondo isso de todas as maneiras, né? E ainda querem nos combater porque dizem que nós estamos desinformando, né? Eu bombardeio os grupos aqui da cidade com muita informação, com muito artigo, porque, como a Valéria falou, hoje a informação está lá, né? E assim, você encontrar uma pessoa que não tem acesso às redes sociais, que não tem a capacidade de leitura de um texto em inglês, tudo bem, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa que precisa ser ajudada. Agora, nós estamos falando daqueles agentes políticos que estão tomando decisões e que estão impondo, né, violação da dignidade da pessoa humana quando querem obrigar crianças a serem inoculadas, né? Então, não se trata mais apenas na questão legal, porque tudo que Hitler fez na Alemanha era legal. Tudo que Hitler fez na Alemanha estava fartamente aprovado por toda a questão de legislação da Alemanha, né? Eu tive exatamente essa conversa com um amigo meu, que ele falou assim, eu não sei quem que eu conheço que fez um negócio fake para entrar, um absurdo, um negócio de... Aí eu falei assim, mas o cara fez um fake para entrar em alguma coisa do passaporte. Eu falei, mas e é absurdo por quê? Eu perguntei, né? Porque o absurdo... Aí o outro virou assim, porque a lei, né? Isso é lei, né? Aí eu virei para ele e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que na Alemanha nazista o cara que escondia um judeu, ele estava indo contra a lei? A lei dizia que você tinha que entregar os judeus. O que você acha dessa lei? O que me impressiona, Márcio e Simone,
é que são pessoas, gente, que não são pessoas ignorantes, não. As pessoas simplesmente elas acham o seguinte: como eu fui inoculada, dane-se se está pedindo. Eu posso entrar, não está nem aí para o outro. Eu acho que o pior da pandemia, infelizmente, assim, como eu sou psicóloga, eu faço uma análise humana, né, muito psicológica, e a pandemia mostrou o pior do ser humano. Sim. O pior. O melhor também. O melhor também não é à toa que hoje eu considero o Márcio o melhor deputado estadual. Eu podia nunca ter descoberto isso se não tivesse a pandemia. Então, ele mostrou o melhor dele. Mas as pessoas estão mostrando, infelizmente, o pior. As pessoas viraram perseguidoras, patrulhadoras, egoístas. Dane-se se o outro não quer tomar o negócio. Ele não toma porque ele não quer. Eu posso entrar onde eu quiser porque eu tenho lá o SUS, Conect SUS lá, então eu posso entrar onde eu quiser e dane-se se o outro não pode, dane-se se o outro não quer. E isso virou uma coisa, assim, é de uma gravidade o que a gente está vendo acontecer. Então, quando a gente fala da virtude dos políticos, os políticos, infelizmente, eles são um reflexo da tristeza que é o ser humano, entendeu? Pelo amor de Deus, Márcio, não estou falando com todos, né? Você está entendendo, né? Mas o fato é que você pega seres humanos fracos, elege fracos moralmente falando, eticamente falando, e o que acontece? Fraquejam na primeira chance. Então, Valéria, Tanto no vício da grana, como o Márcio falou, no vício moral, no vício ético. E o que eles fazem? Eles arrebatam, porque é muito mais fácil fazer isso arrebatando, né, essas pessoas que estão fragilizadas, oferecendo uma esmola, não só material, mas uma esmola ideológica, identitária, né? Ah, eu adoro os negros, eu vou te dar aí uma cota para negro, então vai te dar uma, entre aspas, uma esmola identitária. Ah, eu vou dar cota para gay, eu vou dar cota para isso. Isso tudo são esmolas identitárias que o cara usa o poder dele para fazer isso. É isso que está acontecendo. E a pandemia exacerbou isso milhões de vezes, né? Mas isso vem... Pode falar, Márcio. Não, pode falar. Que eu só ia completar essa questão dessas causas identitárias, elas vêm já dentro dessa estrutura utilizada pelo próprio nazismo na Alemanha, né? Que era justamente a questão de atribuir de que você só fazia parte do humano se você pertencesse ao coletivo, né? Então, quem era o coletivo na Alemanha, né? Eram justamente as pessoas que não eram os judeus, né? Os judeus não faziam parte do coletivo. Então, eles incutiam na mentalidade da população que aquelas pessoas, elas não podiam ter esses direitos humanos, não poderiam ser tratadas como humanas, porque elas não faziam parte do coletivo. E foi justamente fazendo uma análise muito criteriosa de todos os passos que nós estamos percebendo na pandemia, fica muito claro que o que eles queriam fazer era exatamente isso. Nos separar, nos segregar. E apenas ao coletivo dos vacinados atribuir esse caráter de humanidade. Portanto, aqueles que não se submetessem a essa ordem da vacina, estas pessoas não poderiam ter a elas atribuídos os direitos como nós conhecemos, né? Os direitos não poderiam ser estendidos a elas. E eles tentaram isso e eles acreditaram piamente de que isso iria acontecer durante a pandemia. E chegou num determinado momento, um pouco antes de nós nos encontrarmos e o grupo começar a crescer cada vez maior e nós efetivamente montarmos, né, um fronte de batalha e irmos para a guerra, que foi ali que nós percebemos a gravidade de tudo isso. Eu digo que se nós não tivéssemos apostos nesta luta, se nós não saíssemos fazendo audiências públicas no Brasil todo, questionando, criando sites, replicando informação, indo atrás das vítimas, né? Se nós não fizéssemos isso tudo, hoje nós estaríamos reduzidos a párias sociais.
porque eles teriam atingido o objetivo. E por que eles não conseguiram, né? Porque apesar dos nossos políticos não terem essa virtude, nós encontramos no seio da sociedade pessoas que estavam preocupadas com tudo isso, que tinham esses valores morais e que encontraram em estruturas de poder do Estado, né, como Márcia, a Cris, a Ana, né, o Felipe, tantos outros, para os quais a gente olhava e dizia, pelo amor de Deus, nos ajude, faça algo. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo atingidas na sua dignidade. Né? Então, eu acredito que esse coletivismo, ele acabou se sobrepondo à dignidade da pessoa humana, né? E colocando justamente essa noção, né? De que aqueles que não fizessem parte do coletivo não poderiam ser tratados como humanos. Funcionou na Alemanha. Mas quase que só para funciona completar, Simone, o que eu até estava falando, eu esqueci com quem. Gente, a gente esquece com quem fala, né? Mas eu estava falando ontem, eu acho. Tem uma coisa que aconteceu, que foi a dinâmica da pandemia e que eu acho que as pessoas, infelizmente, a maioria caiu nisso. Quando começou a pandemia, eles foram muito espertos, porque o que eles fizeram? Eles esvaziaram a culpa do vírus e eles deslocaram a culpa do vírus para as pessoas. Então, não era mais o vírus que matava. O que matava era se eu saísse de casa. Se o Márcio não pusesse máscara. E se você não vacinar. Eles tiraram o poder do vírus e botaram o poder e responsabilizaram pessoas. Eles responsabilizaram. Então, o que eles fizeram? Todo mundo em casa. Se você saísse de casa, você era uma desgraçada. Você não pensa no outro, você vai matar uma pessoa se sair de casa. Então, independente de qualquer coisa, a tua necessidade psicológica, física, etc., de sair de casa, não, você é uma pessoa ruim. Ah, você saiu de casa sem máscara. Eu, por exemplo, eu virei a escória da humanidade. Eu matei milhões, né? Porque eu saí de casa sem máscara. E agora eles transferiram a responsabilidade para quem não se vacinou. Pela primeira vez na história, aquele meme. Os não vacinados têm culpa dos vacinados adoecerem. E as pessoas simplesmente ouvem isso e não acham nada estranho nisso. Nós achamos, porque nós mas isso tem método. Mas tem milhares de pessoas que acham isso. Sim, mas por quê? Eles utilizaram de novo o mesmo instrumento de doutrinação. Sim, eles pegaram o medo, né? Criaram a situação de emergência e disseram: para o teu bem, você tem que me conceder autorização para que eu haja de forma autoritária, né? Então, assim, isso foi o grande feito, né? E justamente se colocando num papel de boníssimas intenções, mas de zero ações concretas, né? Nós vamos conceder direito à saúde, a gente vai cuidar de você, mas e as ações concretas aonde estão, né? Mas, gente, nós estamos papeando aqui, já são 8h32, não sei como é que o Instagram ainda não derrubou a nossa live, né? O objetivo era justamente mostrar isso tudo, né? Que acho que ficou muito claro para quem estava nos acompanhando que esta falta de virtude é que está ocasionando tudo isso. O próprio conflito na Rússia, né? Na Ucrânia, é falta de virtude. Então, última coisa que eu quero falar, porque como agora se relativiza tudo, dose única tem reforço, etc., o termo virtude, infelizmente, né, Márcio, existe também a relativização dos virtuosos. Os virtuosos agora são os que usam máscara e são inoculados. Então, eles jogam com as palavras, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a virtude, eu acho que quem quiser saber exatamente o que é virtude, volta ao começo da live. O Márcio explicou muito bem, porque eles querem confundir até o que é virtude, né? Exatamente, é a guerra de narrativa, né? Eles se utilizam de todos os mecanismos e a questão da narrativa, ela foi muito forte nessa pandemia, porque as pessoas foram desinformadas, né? Aqui nós temos uma recomendação administrativa que visa punir as pessoas que estão desinformando sobre as vacinas infantis
Aí você fica pensando, tá, mas nós estamos com toda a documentação baseada em farto material científico. Quem é que está desinformando? Né? Quem está dizendo que essas vacinas são seguras? Os checadores de 20 anos de idade, estagiários da UOL, é que vão te dizer, vão ensinar para os nossos médicos o que é certo. Exatamente. Márcio, com a palavra para a gente ir finalizando já. Não, eu acho muito importante isso. Tudo que vocês disseram foram colocações muito bem feitas. Mas enquanto a Valéria falava, Simone, eu ficava com uma dor no coração, porque nós identificamos um sintoma grave. Por exemplo, quando alguém elege esse canalha que a Valéria nos trouxe, de alguma maneira ela se identifica com ele. Então, é um sintoma mais grave de que a nossa sociedade foi corrompida, as famílias foram corrompidas, já não se ensinam, por causa desse relativismo, Valéria, que você disse, aquelas práticas que nós aprendíamos na nossa infância. Isso não é seu, não pegue. Se pegou, devolva. Se está ali, deixe no lugar. O dono vai aparecer. Então, nós, os pais, deixaram de ensinar isso. As famílias estão muito desestruturadas. E o que nós temos hoje é que essas pessoas, né, amantes, aí nós voltamos, graças a Deus, ao início de toda esta live. Essas pessoas chegaram ao poder. É insuportável hoje para alguns ouvirem a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas hoje, elas foram tão acostumadas a serem enganadas que elas preferem, algumas, continuarem a serem enganadas. E quando você apresenta a verdade, porque tem duas coisas que se impõem, gostemos ou não, a realidade e a verdade. O revolucionário, ele luta contra essas duas coisas. Ele luta contra a verdade e ele luta contra a realidade. É claro, vai perder, mas ele luta. E ainda vai guerrear contra a natureza humana em alguns casos. Mas eu concordo também com a Simone quando ela diz que eles usaram algo que foi fundamental nessa pandemia. Eles usaram duas coisas, o medo e o pânico. Eu não sei se na história da humanidade não tem conhecimento, alguém poderá nos ajudar, se em algum momento o medo e o pânico foram tão bem usados como nesse momento de Covid-19. Se na história algumas autoridades, algumas pessoas conseguiram se utilizar do medo e do pânico tão bem. Eles se utilizaram muito bem disso. Eles sabem que as pessoas perderam contato com transcendência. Eles sabem que as pessoas estão extremamente materialistas. Tudo é aqui e agora. Se tudo é aqui e agora, é claro que as pessoas vão temer, como nunca, um vírus. Eles estudam isso. Né? O mundo foi atacado, foi mesmo. E a arma utilizada para esse ataque foi o medo e o pânico. Foram as duas armas utilizadas. E engraçado é que eles nos qualificavam exatamente daquilo que eles eram, né? Nós é que éramos negacionistas, nós que somos os extremistas, nós que somos aqueles que desinformam a população, mas a gente está do lado da verdade e a verdade está aparecendo. E agora o que eu vejo é um movimento desesperado para tentar encobrir essa verdade. Né? Porque e não vão conseguir. Não vão conseguir, ela vai aparecer. Todos esses casos de efeito adverso. O tapete está muito curto. A tragédia que tá vindo aí não dá mais, porque todo mundo está acontecendo do lado de todo mundo. Hoje saiu um estudo de uma universidade americana, não tive tempo de ler ainda. Né? Alguns amigos médicos me passaram à tarde, eu só dei uma olhada ali na conclusão, e realmente, os estudos, daí assisti uma live do Dr. Flávio Cadegiani, né? Hoje à tarde, falando exatamente na mesma questão de que enquanto a ciência, né, os inoculadores dizem que não há como esses fragmentos de mRNA interferirem na questão genética,
os estudos já estão apontando que não se Mudança pode no dizer DNA. com certeza, que não se pode afirmar com certeza que isso não acontece. E isso é algo assim gravíssimo, né? Porque nós teríamos que ter, segundo as fontes, segundo os estudos, eles garantem a todo mundo que não há como ter alteração. E o que os estudos... Eu quero que eles digam na cara das 3 mães que contaram as histórias das filhas no meu programa lá, eu quero ver quem vai dizer que elas estão mentindo. Eu quero ver quem vai ter... Não tem como, não tem como. Eles tentaram esconder isso, as pessoas todo instante me procuram, que estão com efeito adverso, que estão com o dedímero altíssimo, que estão desenvolvendo trombose, que não conseguem mais jogar futebol, atividade física, né? E isso é realidade, isso é verdade. Depois que eu vi uma pediatra dizendo inocule seu filho, porque o máximo que pode acontecer com ele é uma miocardite benigna, eu juro que eu joguei a toalha, porque quem ouve isso e não liga o alerta é para desistir, não é? Pegue o seu filho saudável e entregue para ele uma miocardite benigna, para salvar de uma doença que não mata ele. Que não mata, que ele tem, com todas as mães, mesmo na época da cepa gama, né? E depois a beta. Nem de Wuhan matava a criança, nem não, as mães diziam para mim, né? Porque daí a família toda pegava, ficava confinada, e as mães diziam assim: Simone, eu e meu marido mal. Daí não podia ter ajudante em casa, família, ninguém podia ficar junto, né? E diz que as crianças comendo as paredes, tiveram uma febrícula e diz que a toda. E o mais interessante, para a gente finalizar, eles começaram a noticiar milhares de mortes quando chegou a inoculação para as crianças. Quer dizer, quem não vê o mal ali, não vê mais nada. Gente, oi! Cara, me encontrou aqui, desculpa, ela me encontrou aqui no quarto. Imagina, fofinha. Mas quando os caras vêm com a inoculação para criança, começam a matar as crianças, começam a achar morte em crianças. Quer dizer, tá tudo na cara de todo mundo, só não vê quem não quer. E eu sempre coloco assim, que é o assunto que a gente entrou no início da live, né? A questão da liberdade, né? Mesmo que seja uma doença grave, mesmo que houvesse o risco de óbito, ainda assim, pelo fato de ser uma terapia produzida de maneira emergencial, que não tem os dimensionados efeitos, cada pai, cada mãe tem o direito, sim, de escolher se vai submeter o seu filho a esse risco ou não. É uma liberdade. Eu vi hoje um videozinho da ministra Damares, eu não consegui encontrar em que contexto e onde que ela falou, mas ela disse que a família, ela tem, sim, o direito de decidir pelo seu filho. Bem, mas eu concordo com isso se as famílias estivessem informadas. Sem informação, essa escolha não é uma escolha desprovida não é só uma escolha. A pessoa simplesmente não sabe o que ela está escolhendo porque ela não tem informação. Como é que aí é que entra a dificuldade, né? Porque essa desinformação é que gera justamente essa circunstância e que agora a gente está conseguindo romper a bolha com tanta live, com tanta informação, com tanta audiência, né? Com tanto texto que está sendo compartilhado. As pessoas que lá no início realmente olhavam para esta terapia como uma vacina, porque nós não somos antivacina, nós acreditamos que as vacinas salvam vidas. Ninguém aqui deixou de tomar nenhuma das vacinas que são disponibilizadas, né? Quantas vezes, quando os meus filhos eram pequenos, eu pagava, porque na rede pública de saúde, vacinas contra rotavírus, contra alguns tipos de meningite, não era disponível. Hoje nós temos uma gama bem alta. Mas isso é mais uma narrativa que agora a gente tem que ficar repetindo, que a gente não é homofóbico, a gente não é racista e a gente não é antivacina, porque eles usam uma narrativa que a gente precisa se defender
de uma coisa absurda e provar o que a gente, todos nós já sabemos, que nós não somos homofóbicos, que nós não somos racistas, quando a gente fala das causas identitárias, etc., e que a gente não é antivacina. A gente precisa repetir uma coisa que é óbvio que a gente não é, mas a gente Não precisa somos dizer, porque negacionistas. senão eles usam isso como argumento, nhenhenhé. Eu já escrevi com todas as letras, antivacina é o cacete, entendeu? Eu tento ser bem delicada com essas pessoas, porque, pô, óbvio que a gente não é antivacina, óbvio que não é, mas a gente tem, inclusive, os antigos antivacina, que são os veganos, etc., foram os primeiros que foram dar o braço para essa terapia experimental. Um dia eu vou entender o ser humano, mas não vai ser hoje. Nem Como é que os caras foram Márcia, correndo, botar aí todos... Eles estão preocupados com o agrotóxico do morango, mas eles foram os primeiros a tomar a inoculação. Eu não consigo entender, realmente. se a Valéria, psicóloga, não entende, imagine Pô, a gente que o não cara é tem da área. medo de agrotóxico no tomate, no morango, pô, mas não tem medo da vacina, cara, não dá para entender, né? Verdade. Então, gente, vamos. Não finalizo, digamos. O Instagram tá bonzinho conosco hoje, não derrubaram a live, né? Mas a gente precisa ir encerrando, porque senão, de repente, eu não consigo deixá-la salvo. Mas eu agradeço muito. Ó, né? beijo. A participação, foi muito boa a nossa conversa. Nós temos que marcar outros momentos para que a gente possa conversar mais. E eu acredito que o efeito dominó desse passaporte sanitário está chegando. Santa Catarina deu o primeiro passo. O próprio Supremo, de flexibilizar as medidas ali, né, já está sinalizando para isso e não tem como. Eu acredito que após o Carnaval virá essa decisão do Ministério da Saúde no sentido de realmente fazer essa readequação da situação, porque nós não estamos mais em pandemia. Isso não, já deu. Já deu. Estamos numa já deu. endemia, o mundo todo já abriu. Há 2 meses, pelo menos 3 meses, que já é uma endemia. Exatamente. Precisamos então, gente, dessa mudança rápido para a gente se livrar daquela lei lá. Ó, gente, obrigada, Valéria. Obrigada a todo mundo que entrou e que assistiu. Muito obrigado, Simone. Valeu, Valéria. Continuamos juntos na luta pela liberdade, tá? Sempre. Um abração. Com tchau, certeza. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.